Nesta segunda aula do módulo 4, você vai aprender dicas essenciais para produzir um conteúdo interessante, criativo e relevante para o público-alvo dos seus clientes. Assim sendo, a primeira dica é crucial para escrever qualquer tipo de texto: ler muito. Afinal, como vimos até aqui, ser social media é lidar diariamente com universos muito distintos. Então, se inteirar sobre vários assuntos é fundamental. Portanto, sempre que começar a gerenciar um novo cliente, leia tudo sobre o segmento dele, tire suas dúvidas, faça pesquisas e pratique a sua escrita sobre cada tema. Outra dica essencial que posso dar a você está relacionada à prática. Isso mesmo, quanto mais você escrever, melhores serão os seus textos. Então, não tenha preguiça de escrever e reescrever aquele conteúdo mais de uma vez e ir lapidando como um verdadeiro diamante. Agora, uma dica de ouro para quem trabalha com textos publicitários é: quantidade de palavra não é sinônimo de um bom conteúdo, pois de nada adianta escrever um post enorme se as informações estão confusas, não atraem os consumidores e são completamente desnecessárias. Assim sendo, faça a primeira versão do seu texto, confira se todas as informações estão claras e depois vá cortando o que for desnecessário. A dica número 4 é essencial para todo social media e deve ser sempre exercitada. Independente do tamanho do seu texto, prender o leitor logo nas primeiras linhas é fundamental. Afinal, o conteúdo do seu cliente estará brigando por espaço em meio a 1 milhão de informações. Assim sendo, desperte a curiosidade do leitor, encante-o, faça uma pergunta, use um bordão, um trecho de uma música, enfim. A ideia é ser criativo e abrir espaço para que ele se torne um novo cliente em breve. Assim como escrever um bom texto, revisar é uma arte que demanda treino e muita, mas muita atenção. Eu atuo nessa área há mais de 5 anos e posso garantir que uma boa revisão faz toda a diferença no texto. A ação de reler, principalmente em voz alta, é uma ótima forma para identificar possíveis problemas de concordância, frases muito longas e sem respiro, palavras repetidas e muito mais. Enfim, mas é necessário seguir todo um processo para fazer uma boa revisão. Logo, nunca revise o seu texto assim que terminá-lo, pois sua cabeça ainda estará pensando nele e dificilmente você conseguirá perceber algo de errado. Assim sendo, espere algumas horas ou dias para reler e até reescrever o que foi produzido. Como você sabe, o texto publicitário permite uma linguagem mais informal. No entanto, regras existem para serem seguidas. Assim, é importante sabê-las para fazer bom uso de todos os recursos que a linguagem escrita pode proporcionar. Além disso, você já ouviu falar sobre a expressão licença poética? Pois bem, ela faz referência a incorreções de linguagem, mas que são propositalmente feitas, seja para enfatizar uma ideia, ironizar algo, trazer comicidade ao texto, enfim, depende muito do estilo do autor. Dessa forma, para transgredir as regras da língua portuguesa de maneira brilhante e criativa, é necessário dominar muito bem as suas normas. Agora, a dica número 7 é uma das mais importantes desta lista. Sabe aquela frase que diz nada se cria, tudo se copia? Pois bem, na produção de textos, isso é horrível. Afinal, criar conteúdo não é copiá-lo de algum lugar e tomá-lo como seu. Sem falar que o cliente pagará por produção e não cópia de conteúdo, certo? Assim sendo, jamais, em hipótese alguma, faça plágio de um texto, por menor que seja o trecho, pois será muito desagradável se o autor da obra vir reivindicar sua autoria. No entanto, vale lembrar que referenciar não é copiar, muito pelo contrário. Um texto que cita suas fontes de pesquisa se torna ainda muito mais profissional e enriquecedor. Por fim, é importante ressaltar que você pode e deve se inspirar em outros textos, mas para evitar cópias, faça sempre a síntese das ideias principais de cada referência e aí sim comece a escrever com suas próprias palavras. Outra coisa super importante quando se produz textos publicitários é conhecer bem quem é o público-alvo, pois além de se adequar ao tom usado pela marca que você gerencia, você também precisa levar em conta o nível de conhecimento do assunto por parte do seu interlocutor. Dessa forma, fique atento se a audiência do seu cliente demanda certa formalidade ou se é possível usar um tom mais neutro. Vale lembrar
que, para se aproximar dos consumidores, é super válido usar coloquialismos, emojis e até gírias, mas isso vai depender muito de quem é o seu público. Assim sendo, estude-o, faça testes e vá aperfeiçoando a sua comunicação até encontrar o tom certo. E por falar em tom adequado, sabe aquela piadinha ou aquele meme super em alta? Pois bem, às vezes o que é engraçado para você pode não ser para o público-alvo do seu cliente. Dessa forma, antes de entrar nas famosas modinhas, pense bem em como as pessoas vão receber a mensagem e como ela pode afetar a imagem da empresa. Outro cuidado que você precisa ter durante a produção do seu conteúdo é a cacofonia. Não faz ideia do que seja isso? Eu explico. Este é um vício de linguagem que às vezes passa despercebido, mas quando é notado, pode gerar um climão. Isso porque quando esse fenômeno ocorre, temos sons muito desagradáveis aos ouvidos, formados pela combinação do final de uma palavra com o início da seguinte, e que, ao serem pronunciados, dão um sentido cômico ou impróprio para as palavras. Veja só alguns exemplos. Na frase "ela tinha carinho por cada álbum", a junção das palavras ela e tinha formam latinha. E ao pronunciar a expressão por cada álbum, parece que estamos dizendo por cada, como se fosse uma palavra só. Pois bem, para evitar esses equívocos no seu texto, sempre os leia em voz alta e busque sinônimos para substituir as palavras conflitantes. E por falar em sinônimos, todo bom social media precisa de um amplo conhecimento sobre eles. Afinal, repetir palavras é terrivelmente cansativo e ainda empobrece demais o seu texto. Assim, quando quiser substituir uma palavra por um termo similar, use um dicionário de sinônimos. No site que aparece na sua tela, você encontrará um completo glossário gratuito com diversas opções de substituições. Passa lá depois para ver. Muito bem! Agora que falamos sobre substituições de palavras, vale lembrar que você precisa usar um vocabulário compatível com o público-alvo do seu cliente. Afinal, não faz sentido criar um texto todo rebuscado e cheio de palavras difíceis e ninguém entender uma vírgula, concorda? No entanto, não há nada de errado em usar os termos específicos de um segmento. Nesses casos, a dica é sempre dar uma pequena explicação ou fazer uma breve introdução. Outro cuidado que você deve ter ao produzir seu conteúdo é evitar os famosos pleonasmos. Muito comuns na linguagem falada, eles acabam surgindo na escrita, mas são desnecessários, pois são redundantes, ou seja, expressam a mesma coisa duas vezes. Afinal, a ação de subir só pode ser feita para cima. Assim como só é possível sair para fora, e óbvio que o elo é de ligação. Agora, dentre todos os pleonasmos existentes, o mais comum dentro da produção de conteúdo para redes sociais é a expressão nova novidade. Chega a doer o ouvido, né? Imagina fazer uma super campanha para lançar o novo produto do seu cliente nas mídias digitais e fazer uma chamada com essa frase: "É piada na certa". Então, fique sempre atento a esse vício de linguagem e evite-o ao máximo. Caminhando então para o final das nossas dicas, é importante destacar que a produção de conteúdo para mídias sociais não se restringe apenas ao texto escrito. Afinal, a linguagem imagética tem enorme peso na área de social media. Assim, muitas vezes a imagem escolhida para o seu texto trará muito mais significado para o seu conteúdo. Dessa forma, escolha muito bem as fotos que irá usar, pois elas precisam dialogar com o texto e impactar o leitor. Um conselho que eu sempre dou para quem está começando na área de social media é sempre escolher primeiro as imagens. Assim, elas serão a inspiração para a sua composição textual, pois você pode descrevê-las e adicionar adjetivos que remetam à fotografia selecionada. Vale lembrar, no entanto, que essa é apenas uma forma de organizar o seu processo criativo, mas ele não precisa ser engessado e seguir sempre essa ordem, ok? Muito bem! Para fechar então as nossas dicas, olha o CTA aí de novo. Sabe quando você faz aquele texto maravilhoso, mas não sabe como terminá-lo? Então, usar uma chamada para ação é a maneira perfeita para fechar a sua produção textual e ainda persuadir o leitor a realizar algo que você deseja, como deixar um comentário, baixar um e-book, fazer um cadastro e muito mais. Assim sendo, capriche na escolha e converta seus leitores em clientes. E aí, curtiu as dicas desta aula? Agora é só colocá-las em prática e produzir um conteúdo espetacular. Ah, e para deixar os seus textos ainda mais focados na audiência dos seus clientes,
Na próxima aula, você vai aprender a aplicar a teoria do copo quebrado.